Esperar um pouquinho, vamos ver se vai dar aqui. Opa, ótimo, ótimo, ótimo. Aí, pessoal, então o nosso opa, aí chegou o Vitor aí também, Gustavo, que bom. Ah, o Gustavo tá aí, tá com a câmera ligada aí também. Quem puder ligar a câmera, tá, pessoal? Seria importante pra gente também. Pessoal, então, muito boa tarde, né? Boa noite a todos. A gente tá abrindo aqui o trabalho do grupo de pesquisa, né, do FootClass, aqui da PUC Minas. Queria agradecer, né, primeiro os nossos pesquisadores pela presença. Queria agradecer também, né, a própria universidade por nos dar essa oportunidade de praticar, né, o estudo do direito esportivo, que não faz parte, né, das grades curriculares tradicionais, né? Aqui na PUC nós temos essa grade como disciplina opcional ainda, né? Então é muito importante que a gente possa agregar valor para vocês, né, dentro dessa de pessoas importantes da área, né, e conhecer um pouco mais do direito esportivo através dessas personalidades da área do direito esportivo. Então, eu queria passar então já a palavra ao professor Tiago Horta Barbosa. Eu vou rapidamente aqui ler aqui o currículo que ele nos enviou, né? O professor Tiago Horta Barbosa, ele é graduado em Relações Internacionais e Direito, pós-graduado em Gestão e Direito Esportivo e master também em Direito Esportivo em Madrid. É agente da Polícia Federal, oficial policial também da Interpol de 2012 a 2014, diretor de desenvolvimento de negócios e integridade esportiva. Atuou também, né, e atuação como consultor no âmbito desportivo, né, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, membro de diversos comitês de ética e integridade, e é disso que nós vamos falar hoje, né, um Uhum. pouco sobre essa experiência dele, membro do Comitê de Defesa do Jogo Limpo, né, no Comitê Olímpico Brasileiro, e também já foi procurador do STJD, do futebol, né? Então, o professor Tiago tem ampla atuação na área, né, tem uma formação sólida. Então, em agradecendo, professor Tiago, queria te dar as boas-vindas, né, à PUC Minas, né, que te abraça aí com muita honra, né, de você estar participando aqui com a gente. E aí, te explicando um pouquinho da dinâmica, né, queria que você falasse um pouquinho de você, e aí depois a gente passar, né, para o tema do compliance, né, nos esportes. O pessoal também quer falar muito sobre a questão da manipulação, né, das apostas esportivas, né, que é um tema aí bem legal. O pessoal já quer escrever, inclusive, sobre isso. E, enfim, professor Tiago, muito obrigado, né, pela sua presença. Fique bem à vontade. Aqui, como a gente diz, né, nós nos conhecemos no direito esportivo através dos grupos, dos eventos, né, e a gente sabe que é uma grande família. Eu queria muito que os meus alunos também pudessem participar dessa grande família. Professor Tiago, palavra é toda sua, fique bem à vontade. Obrigado, professor Davidson. Da minha parte, como eu reitero, é uma honra realmente estar aqui contribuindo com o grupo Direito Esportivo da PUC de Minas Gerais. Falar um pouquinho sobre mim, eu sou agente de Polícia Federal já desde 2013, já 19 anos, quase 20 anos já de carreira na polícia. E entre 2012 e 2014, né, foi mencionado que eu atuei como oficial da Interpol, no escritório subregional da Interpol aqui em Buenos Aires. Naquela época, a Interpol tinha um convênio com a FIFA. Essa história da manipulação de resultados, ela estava começando a brotar no mundo. E, na verdade, na Europa já tinha algum tempo, mas aqui mesmo, para a gente na América do Sul, era algo extremamente novo. E como tinha esse convênio da Interpol com a FIFA era mais um convênio na área preventiva, a FIFA entrava com o dinheiro e a Interpol realizava workshops por vários países do mundo, normalmente dirigido a dirigentes e executivos do futebol, não era tanto para atletas, para conversar sobre o problema. Então era isso, viajava, a Interpol ia pelo mundo conversando com a cúpula do futebol para explicar o que estava acontecendo. E nessa época ia ocorrer um evento aqui na América do Sul, na verdade, perdão, na América Central, era um evento na Guatemala, e eles precisavam de um ponto focal aqui na região e no escritório de Buenos Aires,
E eu acabei sendo destacado para trabalhar nesse tema, para servir aqui nas Américas como ponto de contato para esse projeto. E eu sempre fui um amante do esporte, um amante do futebol, e eu abracei esse projeto. Foi um tema que, isso foi em estou falando de agosto de 2012, 10 anos atrás. E foi um assunto que realmente me chamou muita atenção, porque à época a gente aqui na região realmente tinha um desconhecimento total sobre o que é a manipulação de resultados, principalmente com reflexo nos mercados de apostas, né? E a manipulação de resultados que a gente tinha conhecimento aqui no Brasil, até se a gente for pegar o caso de 2005 da máfia do apito, já era um caso nessa linha, mas era considerado um caso isolado, como a maioria das situações. Só que a gente sabe, a partir de quando a gente vai estudando, a gente descobre que, na verdade, já estavam acontecendo várias outras situações. E a partir disso, acabou que eu abraço essa situação, aí eu faço a pós-graduação e no final do curso eu defendo um projeto nessa área. Depois eu vou fazer o meu master lá no IS de Madrid e também defendo uma atuação nessa área. Enfim, é um tema que realmente me conquistou, né? A gente pode dizer assim. E a partir disso, quando eu volto para o Brasil, eu tento implementar alguma coisa nesse sentido aqui. E à época eu recebi o convite do Dr. Paulo Schmidt, que era então procurador-geral do STJD, e a gente já tinha atuado num evento, num desses workshops que foi organizado, ele tinha participado e foi quando a gente se conheceu, e aí ele ficou sabendo que eu tinha voltado para o Brasil e ele me convidou para integrar a equipe da Procuradoria do STJD. E, paralelo a isso, tinha a Escola Nacional de Justiça Desportiva. A gente passou a fazer diversos workshops em clubes e também em federações para poder conversar com atletas também, com dirigentes sobre esse problema. A gente conversa, na verdade, era um workshop que tratava de outros temas também, doping, assuntos disciplinares. A gente abordava uma série de temas, mas aí a manipulação de resultados realmente passou a chamar bastante atenção e fizemos aí vários eventos nessa área. Isso até ali 2016, que é quando a gente também desenvolve um projeto de integridade para a Federação Paulista de Futebol juntos, prestando uma consultoria, que é o primeiro projeto de integridade que já foi lançado no futebol brasileiro e até onde eu sei é o único, de fato, que existe até hoje, projeto de integridade mesmo. Lógico, existem algumas iniciativas isoladas, algumas compras de serviços de monitoramento, mas um projeto de integridade, esse é o único que a gente pode falar, né? Que foi criado. Eu fui convidado para trabalhar na Sport Radar, que é uma empresa que estava tentando desenvolver exatamente, eles têm um sistema de monitoramento, eles têm uma atuação muito forte nessa área de integridade do esporte, e monitoramento do mercado de aposta, mas também uma atuação muito forte na parte de compliance, em suporte às federações, a clubes. E eles me convidam para ser o business development deles aqui na região, na América do Sul, o que para mim foi uma experiência aí de 3 anos excepcional, porque a gente conseguiu fazer o assunto realmente ganhar uma dimensão diferente. A gente fecha contratos com o CBF, com o Comebol, então isso ganha um outro vulto, né? E, enfim, passei 3 anos e depois aí era um tempo que como eu falei para vocês, eu sou servidor público, sou policial federal, então tinha sido uma licença que eu tinha tirado. Findada a licença, eu retornei para a polícia e aí eu volto a minha atuação mais do lado voluntário, né? A gente pode dizer assim. E hoje eu estou atuando como membro desses diversos comitês aí de ética e integridade que eu comentei com vocês. Também sou auditor do STJD do futebol. E, enfim, são basicamente esses os projetos. Agora estou lançando depois para quem tiver interesse no meu Instagram, no final vou colocar aqui, estou lançando um projeto em que eu estou falando muito sobre compliance no esporte e até peço que sigam realmente, que divulguem. É uma iniciativa no meu Twitter também, é um Twitter onde há anos eu falo sobre esse tema. Eu realmente
como eu disse para vocês, eu estou há 10 anos trabalhando. Tem muita gente no direito esportivo há muito mais tempo do que eu, mas trabalhando na área de integridade e compliance, eu acho que talvez eu seja aí o mais longevo, com certeza um dos mais longevos. E, enfim, e é isso que me traz aqui, realmente conversar sobre esses temas de integridade e compliance no esporte é o que me dá mais prazer. Gosto das áreas disciplinares também, gosto muito do tema de doping, mas eu sou realmente eu tenho uma ilusão, não sei se a gente pode dizer assim, mas de que a integridade é realmente o grande pilar de tudo. Então, se a gente não fomenta ela, né, se a gente não dá o devido valor e a gente não estimula as entidades, os clubes, os alunos como vocês, a observarem essa instituição, integridade, realmente a tendência é que as coisas possam se perder, né? E a gente já sente muito isso em vários setores da nossa sociedade, mas no próprio esporte, né? Eu já dando início aqui, então, até a apresentação, eu vou conversar com vocês sobre o tema da palestra é governança e compliance no esporte contemporâneo. Então, realmente eu quero trazer essa reflexão para vocês, mas a partir de um ponto que é a questão da corrupção, né? E principalmente essa corrupção que a gente viu aí nessa última década, que ficou escancarada no mundo do esporte. A gente teve, vocês viram, em 2015, quando estoura ali o FIFA Gate, que é o escândalo que envolve a cúpula da FIFA e também Comebol, CONCACAF, a situação de compras de direitos de televisão. Esse dinheiro, se descobre que parte desse dinheiro não era realmente reinvestido no esporte, ou grande parte desse dinheiro. Problemas também em relação às escolhas de sedes de Copas do Mundo, né, com compras supostas compras de votos dos delegados que deveriam escolher a sede das Copas do Mundo, isso de 2018 e 2022. Tivemos isso eu estou só enumerando alguns grandes aqui da última década, né, que eu acho que é o que chama mais atenção, mas o problema do doping na Rússia, que é também um problema que gera uma repercussão absurda. A Rússia, nos últimos Jogos Olímpicos, vários atletas sem poder competir, aqueles que competem tendo que competir sob a bandeira do Comitê Olímpico, a Rússia não podendo nem tocar o hino russo. Tivemos problema aqui também no Comitê Olímpico Brasileiro, o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Nussmann, acaba sendo preso, e tudo por situações que envolviam aí os Jogos Olímpicos que foram realizados aqui no Brasil, supostas situações de supostas fraudes. Enfim, são vários problemas, né, que eu acho que jogaram o esporte para um lugar muito ruim, assim, né? Eu acho que a gente não pode, isso que aconteceu, a gente realmente não pode simplesmente deixar para trás. Não é só uma questão de passar a borracha e fingir que nada aconteceu e seguir para frente, não. A gente tem que entender exatamente o que aconteceu, aprender as lições, e é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, criar mecanismos, né, para que essas situações não ocorram novamente. Professor Então, assim, Tiago, pois não, doutor? deixa eu só fazer uma observação aqui, até para também, se os alunos quiserem depois fazer alguma pergunta, se você não se importar, né, a gente levanta a mãozinha aí, tá, pessoal? E para não interromper também, como eu fiz aqui agora, mas só para levantar a mão, a gente passa, né, o professor Tiago depois, vai responder também as perguntas. E dizer, professor Tiago, que a gente tem, né, um aluno, Fred, que tem deficiência visual, né, e é um brilhante aluno aqui da universidade, está muito interessado também no tema, né? Vai estar mais interessado quando a gente falar de esporte paralímpicos, né? Que a gente vai ter esse assunto também aqui, mas só para te avisar aí também. Então, quem tiver interesse, tá, pessoal? Levante a mãozinha que a gente faz essa interação aí com o professor Tiago também. Perfeito, professor. Agradeço a intervenção. Na verdade, eu já deveria ter falado isso. Vocês fiquem à vontade
para levantarem a mão durante as minhas falas, não tem problema. No final a gente conversa mais também, mas podem me interromper no momento em que entenderem, não tem problema nenhum. Então, voltando, a corrupção realmente ela é extremamente danosa à imagem do esporte e capaz de gerar prejuízos imensos. Isso na medida em que ela afeta a credibilidade, né, do esporte e diminui o interesse dos fãs e afasta investidores. Quer dizer, realmente um problema que ataca de todos os lados. Então, realmente é algo que necessita ser combatido. Então, voltando a essa situação que eu comentava com vocês dessa última década, eu identifico realmente duas razões para essa crise do esporte que a gente vive hoje e essa busca por soluções, né? A gente teve, de um lado, essa situação das práticas corruptas, e são diversos os casos que ocorreram. Eu citei alguns grandes, mas a gente tem vários casos pequenos. A gente tem o problema da manipulação de resultados, que a gente também tem que tratar como uma situação de corrupção. Enfim, são muitos os pontos e que a gente é um dos motivos para essa crise toda. Mas tem um outro que eu acho que é tão importante quanto, e está, de certa forma, atrelado a ele, que é o esgotamento desse modelo amadorístico do esporte tradicional, que é um modelo que já não responde aos anseios e exigências da sociedade no âmbito da nova economia, que já é mais madura e profissional. E eu destaco que eu falei modelo amadorístico, tá? Eu não falei modelo associativo. Eu quero aqui fazer uma distinção. Eu vou tá falando aqui ao longo dessa palestra, mas deixar claro que é modelo amadorístico. O modelo associativo, a gente está agora muito na moda da SAF, imagino que já tiveram discussões sobre esse tema, se não tiveram, com certeza terão muitas, eu não vou me aprofundar em SAF especificamente, mas hoje se discute muito isso, né? O modelo ideal é a SAF, o modelo associativo ele já é ultrapassado, e na verdade a SAF ela é uma alternativa, mas o modelo associativo ele continua, vai coexistir. Eu acredito que muitos clubes não adotarão a SAF ao longo desses próximos anos. E agora, uma coisa importante, e aí que entra o que eu estou falando. Dentro do modelo associativo, não há mais espaço ao modelo amadorístico, principalmente quando a gente está falando de clubes grandes, clubes que buscam realmente competir no mais alto nível. E aí é que isso precisa, realmente, a gente precisa ter essa atenção. E realmente esse modelo se esgotou. Então, são esses dois fatores: o esgotamento do modelo amadorístico e a ocorrência dos diversos casos de corrupção que, de certa forma, desacreditaram o esporte, né? E isso tudo são dois pontos que realmente estão provocando uma busca por soluções. Quando a gente fala de modelo amadorístico, só para eu detalhar um pouquinho mais, eu estou falando do modelo realmente estritamente não profissional, em que o amadorismo é tratado como uma marca do esporte. E a gente vê ainda até hoje, embora cada vez menos, mas dirigentes esportivos que defendem com unhas e dentes o amadorismo, que a coisa, né, tem que ser gerida realmente de uma forma, né, por dirigentes que supostamente amam a sua associação, o seu clube, e a gente sabe que, na verdade, nem sempre esse amor. É lógico que a gente nunca pode generalizar, existem casos, né, de dirigentes que amam o clube e são competentes o suficiente para geri-los, mas a gente sabe também que, na grande maioria dos casos, esse amor, ou ele ama e não é competente para gerir, ou ele simplesmente alega o amor para poder estar ali ocupando uma posição de destaque e poder usufruir de algumas benesses, né, e de forma a gerar danos imensos ao clube. Então, isso é o modelo amadorístico. Então, é um modelo onde não se responsabiliza dirigentes, os dirigentes tomam diversas atitudes, às vezes de forma irresponsável dentro dos clubes, e isso não gera qualquer tipo de consequência, eles costumam ser isentados pelos erros das gestões. São administrações engessadas e que, em certa medida, uma medida bastante grande, limitam o crescimento dos atletas e da própria instituição.
e até pela a falta de instrumentos para que possam realmente fazer com que tanto atletas como instituição possam evoluir da mesma forma como uma gestão profissional propicia. E aonde a gente nota, né, dentro desses modelos, um favorecimento extremo a práticas como patrimonialismo, nepotismo, clientelismo, né, que é a troca de favores. Isso a gente vê a rodo dentro de entidades esportivas, seja as de administração do desporto, seja as de prática desportiva, os clubes, e esse tipo de situação é que a gente tenta se livrar, né? A gente tenta buscar meios de se livrar delas. Destacando novamente, não estou falando, né, que o modelo associativo seja ruim, não. O modelo associativo gerido de forma profissional ele é positivo. O problema é o modelo associativo gerido de forma amadorística, e é contra isso que a gente luta. Então, voltando um pouquinho no tempo, a gente volta ali para a década de 90, década de 1990, e ali a gente viu uma primeira tentativa, talvez os mais novos não se lembrem, né? A gente, né, doutor Davidson, a gente vai falando aqui, eu já estou com meus 42 anos, mas eu vejo aqui rosto de gente aqui que deve ter 20, e aí às vezes para a gente parece que foi algo que aconteceu há tão pouco tempo, né? Mas não foi tão pouco tempo assim. Então a gente está voltando 20, 30 anos no tempo aqui, e lá na década de 90, a gente viu uma primeira tentativa de ingresso de investidores, principalmente no futebol brasileiro, em alguns outros esportes também, mas principalmente no futebol. Eu destaco aqui algumas marcas como Nations Bank, ISL, Hicks Mills, professor Davidson provavelmente lembra dessas empresas e algumas outras que chegam injetando quantidades gigantes de dinheiro em alguns clubes, né? Só que o que eles fizeram? Eles chegam com dinheiro dentro da estrutura dos clubes, que era a estrutura existente, eles simplesmente chegam com aquele dinheiro e entregam nas mãos dos dirigentes daqueles clubes. Quer dizer, é uma situação que depois, ao longo do tempo, se mostrou uma situação não adequada. E todas essas parcerias, né, que ensaiadas, né, que a gente pode dizer assim, o que foram iniciadas, elas não prosperaram por muito tempo, não tiveram grande duração, duraram ali às vezes 4, 5 anos e já se extinguiram porque os investidores viram que aquelas pessoas elas não tinham a real capacidade para gerir aquele dinheiro. Então eles pegam e logo decidem ir embora. A única parceria que de fato teve certa longevidade e que iniciou ali nos anos 90 e durou até ainda o início dos anos 2000 foi a parceria da Parmalat com o Palmeiras e o Juventude, mas ela funciona porque, na ocasião, os clubes aceitam terceirizar a gestão do futebol. Então, os clubes eles abrem mão do controle do futebol para que essas empresas pudessem não só entrar com dinheiro, mas elas passam a administrar o futebol daqueles clubes. Então, são parcerias que geraram algum sucesso, principalmente a parceria da Parmalat com o Palmeiras é uma parceria considerada exitosa. O que se questiona muito é uma falta de legado, né, dessa parceria para com o clube. Era uma parceria realmente muito voltada para o futebol, não se preocupou muito em investir em infraestrutura, e quando ela se encerra, realmente ela não deixa grandes ganhos para o clube, é até uma época que o Palmeiras passa por dificuldades, vem a passar por dificuldades, enfrentar rebaixamentos, aquela situação toda. Mas durante a parceria, a gente pode dizer que foi sim uma parceria exitosa com o Juventude de Caxias do Sul, ainda que numa escala menor, ela também teve os seus êxitos. Eu cito uma frase, tem um consultor de marketing tradicional do futebol, um cara chama João Henrique Areias, ele tem um livro que chama Uma Bela Jogada, os que não conhecem, eu sugiro realmente a leitura, ele é um consultor da área de marketing, um cara extremamente importante na área de marketing do Brasil. Ele é o cara que. Vou parecer velho aqui de novo, doutor Davidson, mas ele é o cara que desenvolveu a ideia da Copa União. Ele era o gerente de marketing do Clube dos 13, do então recém-criado Clube dos 13, e foi o cara que idealizou a Copa União, um dos caras que idealizaram a Copa União. E a Copa União, para quem não sabe, foi um campeonato, uma espécie de uma liga, um ensaio de liga que a gente teve aqui no Brasil lá em 1987,
e que foi uma situação também extremamente, um campeonato extremamente exitoso, onde os clubes tomam o controle do campeonato. À época, a CBF alega que não teria dinheiro para organizar o campeonato, então os clubes tomam o controle daquilo. É um case espetacular de investimento privado somente no futebol, quer dizer, o futebol mantido estritamente por empresas privadas, isso a gente está falando lá dos anos 80, quer dizer, era Varig, Coca-Cola, era somente realmente dinheiro privado que fez com que aquele campeonato fosse um sucesso. E o João Henrique Areias, falando sobre o cenário dos anos 90, né? Ele cita, eu vou citar ele aqui, o que, que ele fala. Ele diz assim, abre aspas, mal comparando, é como você chegar com todos os tipos de inovações tecnológicas de plantio e entregá-las a um agricultor que usou a vida toda pá e enxada. Ele não saberá o que fazer com tantos recursos. Até hoje eu me pergunto, onde esses executivos estrangeiros estavam com a cabeça? Perceberam a potencialidade do futebol brasileiro, mas ignoraram o amadorismo de seus dirigentes. Ou seja, ele está se referindo àqueles de aqueles investidores de Hicks Mills, ISL, Nations Bank, que chegam com dinheiro e colocam na mão dos dirigentes que não tinham. Né? Também a gente pode citar um exemplo, né? Pegar uma Ferrari e colocar na mão de alguém que não sabe dirigir carro. Basicamente foi isso que a gente teve ali nos anos 90, então realmente foi um convite ao fracasso. Voltando um pouquinho, já avançando no tempo, a gente já entra aqui no mercado do esporte do século XXI, e o que a gente vê, né, principalmente ali após a virada dos anos 2000, é o esporte como negócio, né, começando a ser visto já de uma forma muito mais forte como realmente negócio e atingindo um novo patamar. Então, os clubes passando a interagir com muito mais atores, muito mais investidores, fornecedores, um crescimento exponencial das receitas. Olha até onde o ponto que a gente chega hoje. A gente tem clube aí fazendo já mais de R$ 1 bilhão em receita, realmente. E esse crescimento ele já começa ali já a partir da virada dos anos 2000. E lógico que cada vez isso está aumentando mais. Só que era um crescimento de receita, e isso até hoje, que pela forma, por a gente estar tá nas mãos, né, de dirigentes com esse perfil amador, que vem acompanhado também de um crescimento de dívidas. Então, ele simplesmente, o dinheiro passa a entrar mais, seja o dinheiro do investimento ou o dinheiro de televisão, enfim, da forma como ele vem, e simplesmente aqueles dirigentes, eles passam a ver aquela quantidade maior de dinheiro e ele entende o quê? Opa, se eu tenho mais dinheiro, eu posso contratar mais, eu posso fazer investimentos, e aí fazer investimentos de qualquer forma, sem qualquer planejamento, eu posso até roubar mais, porque a gente não pode excluir também que em alguns casos isso aconteceu ou isso acontece, né? Isso não pode ser ignorado. Isso diante da montanha cada vez maior de dinheiro. Então a gente vê dirigentes extremamente despreparados, né? E diante dessas exigências por modernização, não sabendo lidar com isso, e também um aumento aí da questão da corrupção no esporte, né? É, eu tenho sempre, o professor Davidson, uma desconfiança muito grande dessa história de dirigentes amadores, dirigentes que, que dizem realmente que são super amantes do clube, fazem tudo por amor e dedicam todo o tempo de suas vidas aos clubes, né? Uma coisa é trabalho voluntário, eu faço trabalho voluntário, inclusive eu outro dia fui fazer uma palestra para estudantes que estão prestes a se graduar lá na UNB em relações internacionais, aqui na UNB, né, em relações internacionais, que foi o meu primeiro curso, me convidaram para fazer uma palestra, e eu destaquei, façam trabalho voluntário. O trabalho voluntário é das coisas mais incríveis, mais engrandecedoras para a gente, e repito isso aqui para vocês também, eu acho que só realmente agrega a nossa vida fazer trabalho voluntário. Mas eu não, por mais que eu goste de fazer trabalho voluntário, professor Davidson, eu não tenho, não me dá o luxo de fazer simplesmente trabalho voluntário durante todo o período do meu dia, todos os dias da semana, porque eu preciso sustentar uma família, né? Eu preciso de alguma forma me manter. Então, quando eu vejo o sujeito, dirigente que diz, né, que é dirigente voluntário, mas passa o dia dentro do clube,
né? De segunda a sexta, tá lá todo o tempo, o cara não tem outro trabalho e fala que faz aquilo ali por amor e sem ganhar nada, eu, de certa forma, confesso para você que eu fico desconfiado, né? E isso realmente me gera algumas suspeitas. E a gente vê realmente que tem histórico, né, de situações em que dirigentes fazem cobranças em cima de comissões de vendas de atletas, cobram também em termos em cima de comissões de vendas de direito de televisão. Tudo isso a gente sabe que o futebol amador, como a gente, ou esporte amador, como a gente está abordando isso aqui desde o do início, né? A gente sabe que isso em certo momento aconteceu e ainda acontece. E é disso exatamente que eu falo que a gente está tentando se livrar, porque isso tem que acabar. Então, se não recebem salários de clubes, mas dedicam todo o seu tempo a ele, né? Imagino que de alguma forma eles têm que buscar dinheiro. Então a gente vê também ingerência indevida em programas de formação de atletas, né? E, enfim, e essas cobranças de comissão que eu falei. Então a gente vê realmente que esse ambiente amadorístico ele é convidativo, quer dizer, ele atrasa o clube, né? Seja no sentido de não permitir que você tenha ali pessoas capacitadas, profissionais capacitados para levar aquele clube adiante, e ele também não só estanca o clube, né, deixa o clube parado, mas ele também provoca um regresso em função dessas práticas, às vezes aí corruptas, né, e que acabam realmente gerando danos imensos aí ao clube. E aí, dentro desse cenário, foi o que eu já tinha comentado no início, surge hoje no Brasil a SAF como uma possível tábua de salvação. Eu reitero, eu acredito que a SAF é um meio importante que tem que ser considerado, eu acho que vai ser muito útil para diversos clubes. A gente já está vendo aí o próprio Cruzeiro, que ontem, não sei, deve ter provavelmente torcedores do Cruzeiro felizes aqui hoje nessa sala. O Cruzeiro ontem conseguiu o regresso à primeira divisão, mas isso ainda não significa o sucesso da SAF, como às vezes muitas pessoas já imaginam. O sucesso da SAF Cruzeiro ou das outras SAFs a gente vai ver num prazo mais longo, daqui a 5, 10 anos. Né? Muita coisa tem que acontecer, tem dívida, tem passivo para ser quitado da associação também. Ou seja, não é uma situação tão simples, mas que bom que surge como alternativa. Agora, nem todos os clubes, se a gente pega um clube hoje como o Flamengo, por exemplo, até a gente traz exemplos internacionais, como o próprio Real Madrid da Espanha, o Real Madrid até hoje se mantém como uma associação e não existe, a princípio, desejo daquele clube de se tornar lá seria uma SAD, né, que seria uma sociedade anônima desportiva. Então, isso é algo muito relativo. E aí eu citei o Flamengo hoje é considerado aqui no Brasil o clube mais forte, é o clube com mais receitas, é um clube hoje bem administrado, supostamente. Então, também não sei se em breve o Flamengo vai querer se tornar uma SAF, mas o Flamengo hoje, para ele se tornar o que ele se tornou nesses últimos 8 anos, né, de 8 anos para cá, fez todo o processo de limpeza que passou pelo que eu vou colocar para vocês, que é a questão exatamente de investir em governança, né? Investir em estratégia, o clube se posicionar, o clube realmente dizer entender o que ele está querendo, o que ele está procurando, e a partir disso buscar um caminho. E isso pode servir tanto para clubes que vão se tornar SAF, ou para os clubes que ainda assim se mantenham como associações, e, lógico, mas dentro de uma estrutura profissional. Eu estou vendo que acho que o Rodolfo está querendo fazer uma Rodolfo, pergunta. Pode perguntar, Rodolfo. exatamente. Fica à Pois não. vontade aí, Rodolfo. Boa noite, doutor Davidson. Boa noite, doutor Tiago. Fiquei sabendo pelo grupo da Comissão de Direito Esportivo da OABDF dessa palestra. Um abraço para o doutor Tiago, que me convidou lá para o evento. Tem sido muito bom, muitas ponderações muito importantes. Só queria fazer um breve aparte sobre essa questão da SAD, da equivalente da SAF da Espanha, que lá eles adotaram um modelo um pouquinho diferente do brasileiro, porque aqui no Brasil é uma coisa mais voluntária, para assim dizer. Os clubes estão aderindo por sua própria vontade, enquanto lá na Espanha eles tinham um critério muito específico para que poderia se manter no modelo associativo, que na época só 4 clubes mantiveram
que tinham os critérios para poder se manter no modelo associativo. Todos os demais clubes da Espanha, incluindo clubes muito grandes, como o Atlético de Madrid e o Valência, acabaram virando SADs por causa dessa obrigação legal. Se minha memória não me trai, os únicos clubes associativos que sobraram na Espanha foram o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Bilbao e o Osasuna, se minha memória não me O trai. Sassunha, perfeito, são esses 4 mesmo. Foram esses 4, e hoje em dia o Real Madrid está muito bem, todo mundo sabe, que é o campeão da Liga dos Campeões, recordes de faturamento. O Atlético de Bilbao sempre naquela coisa do modelo nacionalista basco, tudo em ordem. O Osasuna não conheço os detalhes, mas o Barcelona está em crise, né? Então, assim... E cogitando, inclusive, tem manifestações no sentido de que pode sim se tornar uma SAD no futuro próximo. Pois é, essa questão da SAD, dos equivalentes no mundo, são um tema muito complexo, né? Só queria fazer esse breve à parte com esse complemento para a fala do Dr. Tiago. Não, ótimo, Rodolfo. ótimo. Ótimo. Obrigado, Professor Rodolfo. Tiago, Pois não. só para colocar, acho que esses exemplos da Espanha são sempre muito instigantes, né? A gente sempre ouve muito falar sobre os exemplos da Espanha, mas você tocou nesse assunto do exemplo do Flamengo, né? E eu acho que o case do Flamengo é um case realmente que sobreleva a importância do compliance, da governança, para realmente para o equilíbrio do clube, né? Quer dizer, um clube que obviamente é gigante e tem, né, tem o seu diferencial por ser, né, um clube que tem milhões e milhões de torcedores, mas o que a gente vê realmente é que tudo isso começa, né, professor Tiago, só para a gente entender essa importância do tema, a importância de estudar isso, a importância de ser especialista nessa área para poder contribuir com essa área e para poder contribuir com os outros clubes que não entenderam essa ideia ainda, né? Tudo partiu do Flamengo, salvo o melhor juízo, dessa ideia realmente de colocar a casa em ordem, de colocar uma governança profissional, compliance, e aí a gente já está vendo o resultado há tão pouco tempo, né, professor Tiago? É isso. É isso, exatamente, professor. E na verdade, até antecipando um pouco, a gente já ia chegar lá, mas agora eu vou entrar na parte de governança, porque realmente, dentro da minha ótica, a governança é o caminho para que os clubes possam caminhar. Não é o caminho, a escolha não está entre SAF e o modelo associativo. E eu acho que esse que é o ponto que eu queria destacar. A escolha não está entre SAF ou modelo associativo. A escolha está entre adotar um projeto de governança ou não adotar um projeto de governança. Eu acho que passa muito mais por isso, né? O desejo de melhorar, né, de alcançar um outro nível, eu acredito que passa muito mais por isso do que especificamente se tornar ou não uma SAF. Mas, como foi citado o do Flamengo, e aí eu me lembrei aqui, outro dia eu estava lendo, eles completaram 10 anos da formação da Chapa Azul. Não sei se vocês têm conhecimento que foi a Chapa Azul. Foi a chapa que foi lançada à época, um grupo de notáveis flamenguistas e grandes empresários, e na época o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo, ele deu suporte a esse movimento. E a Chapa Azul era uma chapa que foi criada para concorrer às eleições do Flamengo. E aí, como estavam completando 10 anos agora, outro dia, acho que foi o próprio ex-presidente, o Eduardo Bandeira de Mello, ele publica uma carta no LinkedIn dele, que eu achei espetacular, ele comentando um pouquinho sobre essa trajetória. O Eduardo, que inclusive não era para ser o presidente era um outro cara chamado Valim, seria um outro cara chamado Valim Vasconcelos, mas o Valim, se não me engano, ele não tinha o tempo de associado necessário para que ele pudesse ser o presidente. Então, eles tiveram que reformular isso. E aí, no fim das contas, quem acabou sendo foi o Eduardo, que foi um cara importantíssimo para a história daquele clube. Mas o Eduardo menciona que em determinado momento, ali já ele como presidente, ali já naqueles... Eu não sei se vocês lembram, o Flamengo teve uma fase muito venda do Wagner Love, o time realmente não tinha dinheiro, algumas situações que eles tiveram que lidar que foram bastante complicadas. E aí ele diz que o time estava brigando para não ser rebaixado e começa uma pressão muito forte para que o clube, né, que é o que a gente vê isso acontecer praticamente em todos os clubes, todo ano, né?
principalmente em clube grande, quando esse clube está, de certa forma, ameaçado, seja de um rebaixamento ou de não classificar para uma competição internacional, começa toda uma pressão de torcida, de dirigente, para que o clube, a gente precisa contratar, investe aí, porque a gente precisa de resultado, do jeito que está, não dá. E ele fala que ele enfrenta essa pressão até que eles ponderam e chegam muito perto de voltar e fazer isso, até que eles decidem, se não me engano, foi 2014 o ano, que foi o ano que o Flamengo de fato quase foi rebaixado. E aí eles decidem não contratar, manter o planejamento, falar, não, vamos manter o planejamento, vamos seguir da forma como a gente está fazendo. E aquilo ali foi uma decisão que se mostrou acertada, e no longo prazo ele conta que se a decisão tivesse sido pelo caminho oposto, aquilo ali poderia ter colocado tudo a perder, ou ao menos ter trazido um atraso dentro daquele plano que o clube estava almejando naquele momento. Então é uma situação realmente que merece, como o senhor falou, é um case que merece ser estudado, sim, de bastante valor hoje aqui no futebol brasileiro, e que a gente tá testemunhando, né? Bom, mas então, como eu dizia, a decisão tem que ser entre fazer ou não fazer, ou implementar ou não um sistema de governança. O que é a governança? A governança é um conjunto de princípios, propósitos, processos, práticas que rege o sistema de poder e os mecanismos de gestão das corporações, buscando maximizar, no caso, né, quando a gente fala de governança corporativa, maximizar a riqueza dos proprietários, mas também atender os direitos das demais partes interessadas, minimizando oportunismos conflitantes com esse fim. Quando a gente fala de SAF, o conceito está bem condizente, porque se a gente tem um investidor, ele vai querer realmente aumentar ali a riqueza dele, ainda que ele tenha que conciliar com os outros interesses. Mas se a gente está falando de modelo associativo, isso na verdade vai necessitar um certo ajuste, porque a busca não é pela aumentar a riqueza dos proprietários, quando a gente fala de modelo associativo. Eu diria que a busca, na verdade, é melhorar a capacidade competitiva, né? Equacionar receitas para você melhorar a sua capacidade competitiva. E isso tem que ser condicionado dentro de toda essa situação dos interesses. Então, assim, só de fazendo uma pequena diferenciação, às vezes as pessoas confundem um pouco o conceito de governança com o conceito de gestão. Quando a gente está falando de governança, a gente está falando de um plano estratégico e de planejamento, a gente está falando num âmbito macro. Já quando a gente fala de gestão, a gente está falando da entrega que a governança estabelece, né? Então, é a boa execução da governança. Então, a governança seriam o direcionamento estratégico, né? Seria ali a gente gerenciar os riscos estratégicos iniciais, promover a ideia da responsabilidade. A gestão seria a implementação dos programas. Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, em que eu vou citar o próprio Barcelona. O Barcelona, quando ele lança a ideia do mais que um clube, tudo está dentro de um conceito, né, de um plano de governança que foi estabelecido pelo Barcelona lá atrás. Isso, olhando de hoje aqui, há pelo menos 15 anos. E ao longo dos primeiros anos, a parte da gestão executou extremamente bem esse plano, até que chega um ponto onde eles perdem o controle. Então, a governança ela foi bem feita, mas a gestão, em certo momento, ela perde a mão, e aí a gente vê a situação na qual o clube está se encontrando atualmente. Então, é só para a gente realmente fazer essa pequena diferenciação. Quando eu estou falando de governança, a gente está falando, então, de estratégia. Então, a governança ela nasce, né, para cuidar exatamente de conflitos. Você tem o conflito do dono, né, e o conflito do investidor, por exemplo, dos stakeholders, e você precisa conciliar isso. Então, a governança ela existe exatamente nesse sentido. E quando a gente faz um paralelo para o esporte, e aí é que entra o grande detalhe que eu acho, né, que a governança ela cabe no esporte, obviamente, ela tem que ser, ele é o caminho, eu estou indicando aqui, mas tem um componente que ele é extremamente importante, e foi esse que eu citei no caso do Flamengo, que é o componente emocional. Quando a gente está falando do mundo corporativo, esse componente ele não
não tem tanta relevância, né? As análises elas são mais técnicas. Para você avaliar o valor de uma ação, quando colocar, quando tirar o dinheiro, enfim, quando reinvestir. No futebol, a gente tem um componente emocional, a gente tem um componente torcida. Isso gera muita pressão. E você saber lidar com isso dentro desse ambiente é realmente algo que é fundamental. Então, assim, para a gente contextualizar a questão da governança no esporte, eu gosto de dizer que as organizações esportivas elas têm que reagir às demandas do mercado e se adaptar às suas exigências para prover um melhor atendimento àquilo que desejam investidores, consumidores, fornecedores e torcedores. Então, a gente tem que considerar, dentro do ambiente de governança no esporte, os torcedores. Eles não podem, de forma alguma, ser ignorados, ainda mais hoje em dia, onde eles se mostram consumidores vorazes. E é isso que a gente está vendo, né? Então, somente assim que vai ser possível realmente a gente garantir essa sobrevivência a longo prazo do sistema de governança, né? E a capacidade administrativa do clube que venha realmente a adotar esse tipo de sistema. Mas é isso, a adoção do sistema de governança ele é muito importante. E ele é tão importante que o Estado brasileiro, e aqui a gente, né, professor Davidson, a gente tem que o esporte aqui é toda a questão da autonomia constitucional para o esporte, artigo 217, né, que o esporte ele deve se gerir, mas o Estado entendeu essa questão da governança a partir de determinado ponto, lá em 2013, quando traz as alterações da Lei Pelé, isso como algo tão relevante que dentro desse jeitinho brasileiro, né, que a gente gosta de falar, o Estado fala, olha, clubes, olha, entidades, vocês precisam começar a adotar aí práticas de governança. E aí eles vêm, alteram ali a Lei Pelé e passam a interferir ali na forma como as entidades devem implementar. Então, só alguns exemplos, por exemplo, lá no artigo 18A da Lei Pelé, e agora a própria Lei Geral do Esporte também vai replicar diversos desses conceitos, né? Então, por exemplo, eles dizem que o presidente ou dirigente máximo tem que ter no máximo 4 anos pode governar, né, o clube, a entidade, por no máximo 4 anos, permitida uma única recondução. Isso é uma ferramenta de governança, você estabelecer isso. E isso, na verdade, teria que nascer do clube, da entidade, ou seja, ou da federação, né? Que seja da entidade administrativa que for. Eles é que teriam que criar isso dentro da prática de governança. Mas como o Estado viu que o clube não fazia, ou a entidade não fazia, e existia uma crítica muito grande em relação à perpetuação no poder de diversos dirigentes, o Estado vem e fala, olha só, agora a gente vai colocar na lei que vocês aí, clubes e associações, os presidentes só podem ficar aí 4 anos ou dois mandatos, né? Permitida uma recondução, pode ficar no máximo 8 anos, depois tem que sair e dar lugar a outro. Ou seja, uma prática de governança, mas que não nasce não é uma imposição do mercado, como normalmente acontece, né? Ou um desejo da instituição a partir do desenho de um modelo de governança, do sistema de governança que eles estão criando. Não. Vem o Estado e coloca aquilo ali, ó, vai ser dessa maneira. Um outro exemplo, o Estado condiciona, né, a destinação destino, quer dizer, as entidades do Sistema Nacional de Desporto destinam integralmente os resultados financeiros à manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, ou seja, outra exigência, uma outra. Sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagens, propriedade intelectual, qualquer outro aspecto de gestão. É o Estado exigindo transparência. Quer dizer, a gente esperaria isso do mercado. Eu, como investidor, se eu fosse investir num clube, eu ia falar, clube, eu invisto em vocês, mas eu quero acesso a todas as informações financeiras, a todos os contratos. O Estado já veio falando, não, a gente não sabe como essas práticas de mercado aí, elas são meio obscuras, a gente não sabe de que forma que isso está acontecendo, né? Esses acordos por baixo dos panos, esses contratos de gaveta, a gente não entende. Então vamos fazer o seguinte, clube, agora todos vocês têm que fazer esses demonstrativos e coloque isso na norma. Mas é importante, ainda que a gente possa questionar a questão, se está ferindo a autonomia, aquela questão toda, mas é importante a gente ver que o próprio Estado entende a governança como algo extremamente importante. Ele vê que esse tipo de prática para o esporte
ela é salutar e, portanto, ela estimula realmente que os clubes possam vir a adotar isso. Agora, um outro ponto em relação à governança, e a gente vai passar exatamente para o compliance, é que o sistema de governança, para funcionar, ele tem que estar acompanhado de um compliance robusto. Quer dizer, tem que ter um compliance sério, efetivo. Não adianta simplesmente você falar agora a gente vai ter governança, mas vamos fazer só um compliance de fachada. Não, aí nenhuma coisa nem a outra vai funcionar. E o que seria o compliance, né? Quando a gente fala de compliance, está falando do cumprimento rigoroso de regras e de leis. Cada vez mais, né, o compliance, porém, ele vai além simplesmente do cumprir leis e regras. A gente, hoje, quando a gente trata de compliance, a gente tem que ter em mente também que a gente está falando de princípios, a gente está falando de ética, de moral, de honestidade, de transparência. Não é só condução de negócio, é a atitude das pessoas. Inclusive, eu sou um grande defensor de que o compliance ele tem que ser focado nas pessoas. Não adianta. A gente tem muita instituição, e aqui falando do mundo corporativo, mas também a gente pode trazer para o esporte. Às vezes o pessoal consulta a gente fala, para eu ter um compliance, é fazer um código de ética, um código de conduta. E eu falo, não, você não precisa ter um código de ética, um código de conduta. Você precisa agir da forma certa. Você precisa que as pessoas ajam da forma certa. E você pode alcançar. É lógico, o ideal é você ter o código, né? Tanto o código de ética como o código de conduta, onde você estimula ali os valores e as formas como você demonstra, né, os valores do clube e a forma como as pessoas têm que agir. Mas se você não tiver condição de fazer um código de ética, mas você tiver condição de mostrar para as pessoas, né, ou ter as pessoas que ajam da forma correta dentro da sua entidade, isso é muito mais importante. Então não adianta você ter simplesmente ali um código escrito que ninguém cumpra. É melhor você não ter o código e as pessoas agirem da forma correta. Então, o compliance, resumindo, eu gosto dessa ideia, o compliance é agir certo quando ninguém está olhando. Isso é compliance. Tá? Quando perguntarem para vocês, vocês podem falar, compliance é agir certo quando ninguém está olhando. E buscar realmente valorizar esse tipo de prática. Então, você sabe que tem uma regra, que tem uma norma ali, e você vai agir porque você sabe, não precisa ter alguém para te cobrar, não, você sabe a forma como você tem que estar atuando. Isso é realmente muito importante. E quando a gente traz isso para o esporte, a ideia do compliance, o que a gente está tratando? A gente quer uma busca por uma mudança de cultura, né? A gente quer fomentar uma transformação aí realizada a partir do desenvolvimento de uma maior consciência de responsabilidade entre os indivíduos inseridos no meio do esporte. Então, a gente quer que as pessoas realmente elas abarquem essa consciência, elas tenham a ideia da forma como elas têm que atuar pelo bem do esporte, porque aquilo ali é o ganha-pão de todo mundo, e é uma coisa que todo mundo valoriza, a gente tem que prezar pelas próximas gerações, não adianta achar que vai sugar tudo ali agora, porque a tendência realmente disso ela é negativa, não é algo bom, né? Não é algo que agrega. Não, é fazer as coisas realmente da forma correta. Então, pensando aqui sobre um programa de compliance para entidade esportiva, esse tipo de programa, né, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que concentrar um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, investigação, incentivo à denúncia de irregularidades, né, as pessoas têm que ser incentivadas realmente a denunciar, aliás, essa é a melhor forma de se identificar fraudes, bem como também na aplicação efetiva de códigos de ética, de conduta, políticas internas, diretrizes, tudo isso com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos eventualmente praticados e blindar realmente a entidade. Mas o compliance no esporte ele tem uma peculiaridade e a gente tem que realmente considerar que é a necessidade não só de garantir ali o bom funcionamento dos clubes e entidades, mas é garantir a credibilidade e a imprevisibilidade dos resultados do campo. E aí a gente vai entrar aqui nessa questão que a gente estava falando, né, tão importante da manipulação de resultados. Não adianta as entidades simplesmente cuidarem delas entidades, né? E se esquecerem do que está acontecendo nas competições. E isso é uma coisa que está preocupando demais. Hoje eu tive conversando com um amigo meu que atua ainda lá na Sport Radar, e ele estava me dizendo, assim, realmente assombrado, a gente numa conversa informal, mas assim, ele me falando de forma assombrada do que está acontecendo no Brasil.
E a gente está vendo, né? Quem acompanha um pouquinho esse tema está vendo aí. A gente tem notícias recentes aí do Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro tem situações, enfim, são vários os estados aonde o problema está acontecendo e é um problema meio que ele vai passando de um lugar a outro. Então não adianta achar que hoje não está acontecendo no estado X, porque se você não cuidar, não se proteger e não combater lá no outro lugar onde está acontecendo, a tendência é que daqui a pouco ele vem para o seu lugar, né, ali. A gente, eu falei para vocês que lá em 2012 foi quando eu comecei a trabalhar nesse tema da manipulação, e a gente pegou uma época muito nítida dessa situação, porque a Europa até então vinha sendo o grande epicentro dos casos de manipulação, principalmente ali a gente tinha casos ocorrendo com muita frequência na Itália, também ali em países do leste europeu. E aí a Europa passa a adotar alguns mecanismos mais fortes de controle, né, sistemas de monitoramento, passa também a agir mais fortemente na prevenção com atletas e árbitros, passa também a gerar algumas condenações, tanto no âmbito esportivo como no âmbito criminal. E aí o que a gente nota é que o criminoso ele busca facilidade. Então você imagina, professor, se na sua casa você tem cerca elétrica, você tem cachorro bravo, você tem alarme, o ladrão, quando ele olha aquilo e ele vê que seu vizinho não tem nada disso, mas vê que é uma casa boa também, ele fala, poxa, eu vou entrar na casa desse cara aqui porque tá mais fácil para mim. E é isso que, no caso, o manipulador ele faz. Então, nessa época lá, a gente voltando para 2012 a 2014, o problema ainda não estava instalado aqui. Eu comecei a fazer os alertas. Aí eu lembro que eu chegava e falava, gente, a gente tem que começar a olhar para esse problema. Aí falava assim, não, mas isso não é um problema nosso, isso não acontece aqui no Brasil. Isso acontece lá na Europa, isso acontece lá na África, tem alguns casos na Ásia também, a Ásia tinha muitos casos, mas aqui na América do Sul, no Brasil, não. Ah, teve lá a máfia da Pita em 2005, mas aquilo foi um caso isolado, a gente não precisa estar se preocupando com isso, não. E olha o que deu. Hoje em dia, o Brasil é considerado um dos epicentros da manipulação de resultados no mundo. Por quê? Porque pouco foi feito. Pouquíssimo foi feito, né? Ainda que eu falei para vocês que eu consegui implementar algumas ações de integridade ao longo desses anos, um projeto de integridade na Federação Paulista, mas ainda é muito aquém daquilo que precisa ser feito. A gente tem também, em âmbito nacional, um trabalho muito fraco ainda. Isso tem que ser um trabalho, isso estou falando no âmbito esportivo, um trabalho que tem que ser coordenado a nível nacional, e ele não é coordenado a nível nacional. Simplesmente foi delegado a cada estado, os estados não têm estrutura para lidar com isso. A gente tem, da mesma forma, poder público ainda engatinhando na forma de lidar com esse tipo de problema. Olha, vou passar para vocês uma situação interessante, para vocês verem o tamanho do problema. Em 2005, quando teve o caso da máfia do apito, não sei se todos aqui têm conhecimento desse caso, na época um árbitro de futebol, na verdade foram dois árbitros, mas um foi o principal, foi o Edilson Pereira de Carvalho, ele atuou, ele supostamente ele manipulou algumas partidas do Campeonato Brasileiro daquele ano. A gente está falando da primeira divisão do nosso Campeonato Brasileiro de pontos corridos, tá? E por conta daquele ocorrido, 11 partidas daquele campeonato que ele tinha apitado foram consideradas, foram anuladas e tiveram que ser jogadas novamente. Como resultado disso, do rematch desses jogos, esses jogos tiveram que ser jogados de novo, nós tivemos um campeão diferente do campeão que teria sido se os resultados tivessem sido mantidos. Não dizendo que os resultados teriam que ser mantidos, não, até porque a decisão adotada na época aqui pelo STJD do futebol, ela foi condizente com aquilo que tinha sido feito, por exemplo, na Alemanha 6 meses antes. Eles tinham tido um caso parecidíssimo de um árbitro chamado Robert Heutzer, que atuava na Bundesliga, na Bundesliga B lá, né, 2, que é a segunda divisão, também tinha manipulado alguns jogos, tinha apitado alguns jogos, a decisão foi também anular os jogos que ele tinha apitado, e aqueles jogos foram jogados novamente. E aí aconteceu o caso aqui logo depois, e eles olharam, opa, fizeram assim, vamos fazer assim também. Enfim, mas isso ficou para a história. Isso não dá para dizer que não aconteceu. A gente tem um campeão diferente do que teria se os jogos não tivessem. Então a gente já vê a gravidade do problema aí. Na época,
E a gente até teve uma decisão, mas que bom que a gente teve uma decisão no âmbito desportivo. Esse árbitro foi banido do futebol, os jogos foram jogados novamente, a gente teve punição, enfim. No âmbito criminal, olha o que aconteceu na época no âmbito criminal. Esse caso foi denunciado como estelionato, e qual foi o outro crime? Eu acho que teve mais um outro crime que tentaram tipificar, na verdade, na época da denúncia, tentaram tipificar esse caso. Isso bateu na segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo, e os desembargadores decidiram que não, na verdade, aquilo ali era um fato atípico. Aquilo que estava sendo denunciado ali não era crime, não tinha. O que ele tinha feito tinha sido, não era estelionato, ele tinha manipulado alguns resultados, mas a manipulação de resultados não era crime. Resultado que o árbitro, ele foi absolvido. Ele foi absolvido. O árbitro Edilson, ele nunca foi condenado, embora ele tenha sido preso na ocasião, passou alguns dias preso, mas ele foi absolvido, ele não foi condenado. E aí, dois detalhes para vocês. Primeiro detalhe, em 2010, finalmente, o crime de manipulação de resultados passa a ser tipificado. São criados 3 artigos, estão lá dentro do Estatuto do Torcedor, depois quem tiver interesse, é o 41C, D e E. E está tipificado, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Isso foi em 2010. A gente está em 2022. Vocês sabem quantas pessoas até hoje no Brasil foram condenadas por manipulação de resultados? Nenhuma. 0. Hoje a gente tem o tipo, a gente tem os casos acontecendo, a gente até tem algumas punições no âmbito desportivo. Na semana passada mesmo a gente teve uma naquele caso do futebol feminino, né, que envolveu o Santos e Bragantino, mas em âmbito criminal a gente não tem, quer dizer, fica parecendo que, né, que simplesmente a situação não está acontecendo. E eu falei para vocês aqui, eu vou repetir, o Brasil hoje é epicentro mundial de manipulação de resultados. Quer dizer, a gente tem grupos fortíssimos, organizados, circulando de um lugar a outro do Brasil e manipulando jogos. E a gente vê isso todo dia, está na mídia. Mas não está acontecendo nada. Algumas investigações, mas bate lá no judiciário. Às vezes o judiciário às vezes não sabe muito bem ainda como tratar o problema, também não procura muito saber. Ainda é visto pelas autoridades públicas como um crime um pouco menor, a despeito de todo o dinheiro que movimenta. Eu não sei o que é um crime grande, né? Eu fico bem pensando o que é um crime grande. Enfim, e aí a gente não tem nenhuma condenação. E o segundo ponto que eu chamo a atenção, 2010 o crime foi tipificado no Brasil, só que hoje a maioria dos países do mundo ainda não tem a manipulação de resultados tipificada como um crime. A maioria. Até outro dia a Alemanha não tinha. Incrível isso, hein, Thiago? Incrível isso, incrível. Então, assim, a gente está falando parece que é uma coisa óbvia, né? A gente fala, não, mas isso é crime, isso aí é fácil da gente notar. Não, não é. Tem alguns países que ainda resistem em encarar o problema dessa forma, e a gente aqui que tem uma lei, inclusive os artigos do Estatuto do Torcedor serão incorporados à Lei Geral do Esporte, estão lá também para serem incorporados, vão ser mantidos, mas não interessa ter só os artigos, a gente precisa ter condenação, a gente precisa ter trabalho, né, de investigação de fato para colocar essas pessoas atrás das grades, né, e começar realmente a coibir a ação desses grandes grupos aí de criminosos. Então, só para encerrar, antes de eu abrir para as perguntas, destacando um pouco mais essa importância desse compliance no esporte, mas essa importância no campo de jogo, a manipulação de resultados ela é um ataque extremamente grave à credibilidade e à imprevisibilidade do esporte. Gente, se você sabe o resultado de um jogo, você não vai assistir o jogo. Isso é teatro, isso não é esporte. Se você já sabe que o jogo vai acabar 2-0, basta olhar as reprises. A gente passou por um período de pandemia, né? Triste, todo mundo, essa coisa toda que a gente, né, não precisa explicar para ninguém, todo mundo viveu isso. A gente vai contar para as próximas gerações. E eu lembro que, como não tinha jogo passando na televisão, eles ficavam mostrando reprise de campeonatos e tal. Gente, quem tinha saco de assistir, às vezes você pode até ter assistido um jogo ou outro ali, uma reprise ou outra, né? Ô, legal, meu time aí foi campeão. Mas quem tinha saco de ficar assistindo um monte de reprise de jogo, você já sabia o que tinha acontecido, quem tinha ganhado, quem tinha perdido? Ninguém assiste. Se você já sabe o que aconteceu, você não vai ver.
Então, se você já sabe quanto que vai ser o resultado do jogo, você não vai ver. Então, atacar a credibilidade e principalmente imprevisibilidade, gente, é mortal para o esporte. É mortal. Você está matando o esporte. Então, assim, você gera baixa reputação dos torneios, você acaba com o interesse do público, você faz com que os investidores não queiram mais botar dinheiro naquele produto. Quer dizer, você está matando a emoção, você está matando o produto e você está matando a emoção, né? Que reveste aquele produto, porque o fã realmente ele não vai mais ter interesse de ver. Então, assim, é realmente um convite à falência do esporte e de toda a indústria que cerca o esporte. Por isso que eu sou realmente um ferrenho combatente desse problema da manipulação e acredito também que a integridade ela tem que ser valorizada. A gente tem, nós todos temos, ainda que o assunto, o pessoal do direito esportivo, pode ser que seu tema seja SAF, seja trabalhista, seja, enfim, seja tribunais disciplinares, não interessa, mas tem que estar todo mundo na mesma página quanto à questão da integridade, né? Sabendo que realmente isso tem que ser defendido a unhas e dentes para que o esporte realmente possa sobreviver e fazer aí a alegria de muitas gerações pela frente. Obrigado, professor Davidson, Muito aí, bom, espero muito bom, que muito tenham bom. gostado aí dessas minhas reflexões. Muito bom, professor Thiago. Te agradeço demais, né? Queria deixar você aí também, né, já fazendo parte aí da nossa família aqui do grupo de estudos, né? A gente está quase fechando a sala aqui, então eu vou pedir, né, para que meus alunos pudessem depois encaminhar as perguntas que eu vou encaminhar para o Thiago. Queria também que o professor Thiago depois, né, colocasse para mim algumas obras, né, que ele acha também interessante para a gente adotar aqui também para o nosso grupo, né? Porque certamente daqui sairão alguns artigos, né, e novos estudos. E vou te deixar aqui também, né, já que não deu tempo para fazer as perguntas, eu vou deixar um novo convite para você voltar aqui de novo com a gente, né, a gente combinar uma data para você voltar aqui para poder falar de outros assuntos importantes aqui para nós. Mas seja muito bem-vindo aí, Thiago, nosso grupo de estudo, viu? Muito Tá. obrigado mesmo aí, ó. Deixa eu Tá aí. só, professor, deixa eu só fazer o meu merchan, não sei se vocês estão vendo a minha Tá tela aí. aí. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, aqui é o meu Instagram, que eu falei que eu estou lançando esse projeto de integridade, o Twitter também, para quem tiver interesse ali, eu também estou sempre falando de integridade e desses temas, e meu LinkedIn também, para quem quiser fazer contato profissional, enfim, eu Muito estou bom. aí à disposição de todos vocês. Muito bom. Tiago, obrigado, meu amigo. Fique com Deus aí. E na próxima oportunidade vai estar junto de novo aqui com o pessoal aqui do nosso grupo de estudo. Eu tenho certeza que nós todos gostaram bastante aí. E vai vir muita pergunta, viu, Tiago? Prepara aí que eu vou depois te encaminho pelo WhatsApp. Pode mandar. Um abraço aí, um prazer estar com todos vocês, viu? Tá joia, pessoal? Pessoal, um abraço a todos. Então, encerramos aí mais uma participação, né? Mais um encontro. E aí na próxima semana a gente vai fazer um novo encontro. E aí eu falo com vocês daqui a pouquinho.